Olá, povo de Deus, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, primeira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 4, de 1 a 11, Marcos 1, 40, 45. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-ezer, enquanto os filisteus, da sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus. Morreram naquele combate, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus! Portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Por trás de nosso texto de hoje tem um embate de dois modelos de organização social e política. De um lado, a proposta de organizar-se como tribos igualitárias e, por outro, as cidades-estado cananeias, como cidades independentes, com governo próprio autônomo. Com o avanço dos filisteus, tais sistemas entraram em decadência, pois esse povo possuía o domínio do ferro e lutava com armas muito poderosas. A arca era uma espécie de sacramento da presença do Senhor que apoiava a luta das tribos por um sistema novo. Ela foi tomada pelos filisteus e esse fato mostra, por um lado, que o projeto de Javé já estava sendo corrompido pelos israelitas. Por outro lado, indica que o sistema das tribos não era suficiente para conter o avanço de um forte inimigo externo. Deus está do lado do povo, mas não é automático. Sem compromisso com a justiça e séria organização, não há avanço popular. Marcos 1, 40, 45. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada a ninguém.
Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito fato. Por isso Jesus já não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. O que caracteriza a narrativa de Marcos é a sua simplicidade e objetividade. O Jesus apresentado por ele é o homem da vilazinha de Nazaré, o galileu, periférico, amigo dos pobres e misericordioso com os enfermos. Depois de 30 anos de vida oculta, ele começa a sua peregrinação pelos lugares marginais de sua época. Aí os pobres vão percebendo que ele era diferente de tudo o que eles já tinham conhecido. Um homem que lhe bastava tocar para ser curado. O leproso tinha certeza de que somente dependia da vontade de Jesus para sair definitivamente daquela situação humilhante em que vivia. Jesus agiu movido pela compaixão, que era uma das características mais comuns de Jesus, que sempre se comovia frente aos excluídos. A tradição do povo de Israel tinha determinado comportamentos rigorosos em relação à lepra, pois acreditava-se que era uma doença transmissível. Segundo o livro do Levítico, capítulo 13, quem declarava puro ou impuro um portador de lepra era o sacerdote. Enquanto estava restrita ao campo da saúde, a lei era compreensível na época, porém, não tardou para embaralharem as coisas e transformarem o que era assunto de saúde em questão moral. O impuro foi declarado também pecador. Como impuro e pecador, o leproso estava excluído da vida cidadã e do templo. Assim, a cura de Jesus era um resgate da cidadania do leproso nos dois sentidos, pois purificado podia ter vida ativa social plenamente. Praticamente era impossível cumprir o que Jesus havia dito ao curá-lo. Não contes nada disso a ninguém, pois, uma vez curado, o ex-enfermo podia frequentar todos os ambientes novamente. E com isso, a fama de Jesus tornava difícil a circulação livre e tranquila de Jesus na cidade. E em todos os povoados vinha gente procurar. É claro que tal relato nos leva a questionar sobre os excluídos de hoje, os declarados impuros por uma sociedade excludente e hipócrita. Vivemos mergulhados num mar de preconceitos, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia e outros preconceitos. Mas todos eles têm como denominador comum a aporofobia, que é o preconceito contra os pobres. O Papa Francisco vem insistindo no processo da sinodalidade. Porém, a igreja só será sinodal se for inclusiva. A aporofobia ameaça o processo de sinodalidade, pois sem a inclusão de todas as expressões de pobres, não haverá igreja sinodal. Igreja sinodal sem enfrentamento da praga da desigualdade social não passará de discursos vazios de uma comunhão que nem evangélica é. O preconceito contra os pobres também ameaça a democracia, porque viola a igual dignidade de todas as pessoas. A democracia e o processo sinodal só serão autênticos se forem inclusivos, como a prática de Jesus. Um beijo no seu coração.